Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal do Ministério Águias e hoje nós vamos dar continuidade à série sobre a mulher cristã e vamos tratar aqui hoje sobre mais um papel que essa mulher cristã desempenha, o seu papel de esposa. Venha e confira conosco. Bem, gente, hoje, dando continuidade à série sobre a mulher cristã, nós vamos falar aqui sobre o papel dessa mulher enquanto esposa. E, para começar, nós vamos ler um textinho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ao observar esses versículos, meus queridos, nós podemos extrair que Deus criou, no início de tudo, Deus criou todas as coisas. E quando ele criou o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E então ele decidiu criar a mulher como auxiliadora, como ajudadora do homem. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só, ele precisa de alguém para estar ali ajudando, auxiliando a ele. E foi aí que Deus criou a mulher. No vídeo inicial da série, nós tratamos aqui que primeiramente Deus criou a mulher para o seu louvor e a sua adoração, assim como o homem. E, retirando, excluindo essa função de adoradora, abaixo, digamos assim, dessa função de adoradora, a mulher vem como auxiliadora do homem. Mateus, no capítulo 19, versículo 6, diz assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Como foi dito já nos vídeos anteriores, Deus sempre pensou em criar a mulher. A criação da mulher fazia, sim, parte do plano de Deus para a humanidade. E quando Deus instituiu o casamento, que é um relacionamento diferente dos demais relacionamentos, a gente vê vários tipos de relacionamento, vemos as relações de amizade, as relações pais e filhos, relações profissionais, mas o casamento ele é diferente. Há algo diferente desde a sua instituição, quando Deus criou o homem e a mulher e ali uniu os dois para formarem uma só carne. Porque quando o cônjuge, quando o homem e a mulher, eles se unem, eles estão assumindo um compromisso um com o outro. Mas não somente um com o outro, mas um compromisso com Deus e para durar a vida inteira. E para que essa aliança, que esse compromisso, que esse relacionamento seja duradouro, como diz aqui, na palavra de Deus, na referência ali de Mateus, é preciso muito zelo, muito compromisso, muita fé, muito amor, para que cada um, tanto o homem quanto a mulher, possam desenvolver bem os seus papéis, tanto de esposo, o homem, como de esposa, a mulher. E hoje nós vamos ver aqui o papel da mulher cristã dentro desse relacionamento instituído por Deus, que veio do coração de Deus, que é o casamento. E como eu já li aqui a referência bíblica lá de Gênesis, do capítulo 2, que fala que Deus trouxe a mulher como auxiliadora, como ajudadora, o papel da mulher como esposa nada mais é, meus amados e minhas amadas,
que a ajudadora é o papel principal dela, né? De esposa, a função principal é de ser ajudadora, auxiliadora do homem. A palavra de Deus diz o seguinte, em Gênesis 2:18, aqui repetindo: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, esse papel de esposa, ele se resume em ajudadora, em auxiliadora. Se nós formos comparar com a Trindade, por exemplo, onde nós vemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós vemos aí 3 pessoas que formam uma pessoa, a Santíssima Trindade. Então são 3 pessoas diferentes formando uma única pessoa. E nem o Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo, nenhum deles é mais Deus que o outro ou menos Deus que o outro. Todos têm o mesmo valor, formando, mas com papéis distintos, com funções distintas. Do mesmo jeito é o homem e a mulher, o esposo e a esposa. Eles se unem em uma só carne, mas nenhum é mais importante ou mais valoroso que o outro. O que existe é que, assim como Cristo, ele veio para ajudar ao Pai a executar aqui, a ajudar, a auxiliar ao Deus Pai na missão, né? No plano de salvação da humanidade, Deus também criou a mulher para estar ali, ajudando ao homem a desempenhar a sua função, né? A sua missão dentro da família e nas suas diversas áreas também, né? Então a questão de ser ajudadora, ser auxiliadora, é estar ali ajudando o homem a executar a missão que Deus deu para ele. Não é nada desonroso para a mulher ela ser auxiliadora. Não há nada de desonra nisso. Outra coisa que nós podemos observar dentro dessa questão da auxiliadora é que a mulher, ela está ali auxiliando, ela está ali aconselhando o marido, como a esposa de Pilatos aconselhou, né, a Pilatos. A palavra de Deus diz aqui em Mateus, no capítulo 27, verso 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então a gente vê a esposa de Pilatos ali aconselhando, né, Pilatos para o bem dele. E isso faz parte da questão da auxiliadora, da ajudadora. E a própria Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 14, verso 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, a mulher, em seu papel de esposa, ela está ali para auxiliar, para aconselhar e para ajudar o homem a edificar a casa. O homem não edifica a casa sozinho, ele precisa da ajuda da sua esposa. E a própria palavra diz que ela está ali, né? A sábia, a mulher sábia está ali edificando a sua casa. Outra coisa que nós vemos dentro desse papel, temos que destacar aqui com muita importância, a submissão. E isso é uma palavra que intriga muitas mulheres. E eu acho que talvez isso aconteça porque essa palavra submissa, ela não tenha sido bem tratada, não tenha sido bem esclarecida para as mulheres na casa do Senhor e para as mulheres no geral. Mas vamos ver o que nos diz a palavra de Deus acerca dessa questão da submissão. Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 25, diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a gente vê aqui a submissão, ela está relacionada ao verbo sujeitar. E esse verbo sujeitar, ele é colocado aqui como se submeter ao controle de alguém. E aí muitas vezes a gente vê muitas mulheres fazendo caras e bicos com isso, né? Porque parece que
atinge diretamente, é como se isso trouxesse à tona a questão da inferioridade, da desvalorização da mulher, da dominação. E o que a Bíblia nos traz aqui, nessa referência bíblica, que está diretamente relacionada à questão da submissão, não tem nada a ver com isso. A submissão ela é algo que está inerente à vida do cristão. Nós cristãos, a igreja do Senhor, ela é submissa a Cristo. Cristo, ele é submisso a Deus. Nós somos submissos aos nossos pastores. No trabalho somos submissos ao chefe, somos submissos a uma determinada autoridade. Na faculdade estamos sob a autoridade dos professores. E então eu não consigo muitas vezes entender porque há tanta dificuldade da esposa sujeitar-se ao marido. E a Bíblia diz também aqui nessa referência, quando é dito aqui que assim como a igreja deve se sujeitar a Cristo, a esposa deve se sujeitar ao marido, esse sujeitar está no sentido de dar honra, de respeitar o esposo, de não ser resistente à liderança, porque na verdade não há uma relação de dominação. Nós não vemos Cristo como dominador da igreja. Efésios diz que Cristo ele amou a igreja e entregou-se por ela. Então nós vemos aqui Cristo como amante da sua igreja, como alguém que entregou-se pela sua igreja. Da mesma forma devem agir os maridos para com as esposas, amando, cuidando dessas esposas, ao passo que elas vão honrar e respeitar os seus maridos de uma maneira bem natural. Não há uma relação de domínio, de opressão, mas sim uma relação de autoridade, onde Cristo, como líder da igreja, colocou o homem como líder da esposa. O que acontece é que a mulher, ao sujeitar-se, ela não está resistindo a essa liderança. Ela está tão somente respeitando a liderança e tendo muito cuidado nas tomadas de decisões, na questão da unidade, para não fazer coisas diferentes e muitas vezes pagar o preço lá na frente, porque não está unida, porque muitas vezes diz que respeita o marido, mas por trás toma uma decisão diferente e aí algumas coisas acontecem no meio da família e a gente não sabe por quê. Não é uma relação de inferioridade ou de superioridade, mas tão somente uma relação de autoridade. O homem, ele não é superior à mulher, assim como a mulher também não é superior ao homem. A mulher ela não é nem superior e nem inferior. A mulher ela foi criada da costela de Adão. Vem da palavra ticela, que significa lado. Ela foi criada para estar ao lado, ajudando a ele a executar a sua missão. Então, ela não é nem inferior, mas também não é superior. Também, dentro desse papel de esposa, nós vemos a esposa como administradora do seu lar. Se vocês forem ler Provérbios 31, nós vamos ver ali um excelente e lindo exemplo de mulher sábia, de mulher que é honrada, né, e respeitada e amada pelos filhos, reconhecida pelos filhos e pelos maridos, uma mulher que ajuda no sustento da família, que administra a sua casa. Então, nós mulheres temos que ter muito cuidado com essa questão da administração da família, do lar. Nós vemos hoje as mulheres, elas têm muitas atribuições, elas têm estudos, ministério, trabalham fora, mas nós temos que ter muito cuidado com a administração do nosso tempo para darmos prioridade àquilo que deve ser prioridade em nossas vidas. Primeiramente, Deus como prioridade em nossas vidas, adorando ao Senhor em primeiro lugar. E em segundo lugar vem a família, filhos e maridos. E as demais áreas vão subsequente abaixo dessas outras. Deus em primeiro lugar, marido e filhos. E para aquela mulher que tem muitas atividades, que tem trabalho fora, isso fica mais sofrido, mais difícil. Não é impossível. Eu não posso dizer aqui que a mulher hoje não possa trabalhar, não possa estudar, não possa ter uma vida ministerial. Mas ela tem que ter cuidado
para administrar seu tempo e para priorizar aquilo que deve ser priorizado. E administrar a sua família. A mulher precisa saber o que está acontecendo dentro da sua casa, com os seus filhos, com o seu marido. Ela pode até ter uma pessoa para ajudar nas atividades domésticas, mas ela não pode perder o controle e o governo da sua casa. A mulher não pode jamais entregar o governo da sua casa a outra pessoa, para que Satanás não venha encontrar uma brecha para atingir a sua família, os seus filhos, a sua vida conjugal, a sua vida como a sua maternidade, né? Então, muito cuidado com a questão da administração e governo da casa, mulheres. E para finalizar, não podemos deixar de tratar aqui, dentro desse papel de esposa, que a mulher também deve ser afetuosa. A mulher deve ser amorosa, carinhosa, né, com o esposo. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4 ao 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, mulheres cristãs valorosas, nós temos que ser mulheres afetuosas, cumpridoras do nosso papel de esposa. E essa questão de, muitas vezes, quando nós estamos com desentendimentos com o marido, né? Brigamos aqui, estamos chateadas. Aí tem mulher que quer fazer greve de sexo, greve de carinho. E isso não é um procedimento de uma mulher sábia, de uma mulher cristã. Porque a própria palavra de Deus diz aqui, né? Como foi lido em Coríntios, 1 Coríntios, que a mulher ela não tem poder sobre o corpo dela. Da mesma forma que o marido também não tem, né? Então nós não podemos nos afastar da intimidade com os nossos esposos sem o consentimento deles, né? Precisa esse afastamento da intimidade, esse afastamento das relações sexuais, do afeto e do carinho, precisa ser de consentimento mútuo, tanto do homem quanto da mulher. Então, a ausência de intimidade, também como a presença da intimidade, precisa ter o consentimento mútuo. Não podemos nem nos afastar e nem também obrigar o outro, né, a ter intimidade. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Precisa-se haver um consentimento, tanto para a ausência de intimidade como para a presença dela. Amém, minhas amadas, meus amados? Então, que Deus possa ter falado um pouco com você, mulher cristã, sobre o seu papel de esposa. Se você quiser ver mais referências, né, mais um pouco sobre essa ministração, é só acessar o meu blog e lá tem um texto só tratando sobre a mulher cristã e o seu papel de esposa. Então, minha amada do Senhor, que você possa ser uma esposa abençoada para seu marido e que na sua vida possa, na sua vida e na vida do seu esposo, esse versículo que eu vou ler aqui, que está escrito em Provérbios 18, 22, ele possa ser real na vida conjugal, na sua vida conjugal, sua e do seu esposo, que diz assim, Provérbios 18, 22, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor, né? Que coisa linda quando a mulher cristã ela desenvolve bem o seu papel de esposa. O homem, né? Quando ele encontra uma esposa conforme a palavra de Deus, ele acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Que o Senhor possa ter falado com você e nos próximos vídeos vamos continuar tratando aqui, né, sobre a mulher cristã em mais um dos seus papéis, que é o papel de mãe. Que o Senhor possa ter abençoado a tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.